antes de iniciar a aula. Existe isso? Existe, e ainda tem uns miséria que mesmo eu fazendo, dizem que eu não faço. Por isso que agora eu aviso, ó, eu estou fazendo a recapitulação que o cara da avalia lá te pergunta se eu faço. Pela caridade, diga que eu faço. Beleza? Então, a nossa aula anterior, nós vimos a hematologia, como os aspectos gerais em hematologia, iniciando com o processo de hematopoiese. Mas antes de falar da hematopoiese em si, nós classificamos as células-tronco em células-tronco adultas e embrionárias, e a segunda classificação com relação à sua capacidade de gerar células diferentes, como as instinct cell, célula totipotente, multipotente, pluripotente, multipotente, e vimos uma específica que foi a célula tronco hematopoiética. E nós começamos verificando onde ela se origina, que são lá nas células especializadas do saco vitulino, aquelas conhecidas como hemangioblastos. Elas que vão dar origem aos vasos sanguíneos e também à formação do sangue. No início do período fetal, essa produção de sangue vai migrar dessa região do saco vitelino e vai ocupar dois órgãos que têm uma rica rede vascular, que são fígado e baço. Fígado e baço, muito bem lembraram. Então, fígado e baço vão agora dominar essa produção de sangue, essa hematopoiese. Com o avançar da gestação, por volta dos 6 meses, a medula óssea passa a ser o dominante na produção desse sangue. E a produção do fígado e baço tendem a cair e cessam ao nascimento. Pode cessar um pouquinho antes do nascimento, até um pouquinho depois, em torno de 2 meses no máximo, deve cessar a produção de sangue por fígado e baço. Ao nascimento, todo o esqueleto da criança tem medula óssea vermelha e produz sangue. E com o passar dos anos, até os 20 anos, você vai ter uma retração dessa medula óssea vermelha e ela deve ficar sob responsabilidade apenas daquilo que a gente conhece como esqueleto axial, com duas características. Os principais ossos que produzem são os ossos chatos, que têm a estrutura, o quê? Os ossos chatos com a estrutura esponjosa, né? Uma característica dos ossos chatos é ter essa estrutura esponjosa que vai permitir a localização dessa medula óssea em maior quantidade nesses ossos. Após esse pequeno estudo, nós passamos então ao estudo em si da hematopoiese. Vimos a nossa célula tronco hematopoiética multipotente, que é capaz de dar a origem a toda a linhagem sanguínea. E vimos que essa célula tem uma característica, ela tem a capacidade de se autorrenovar e se diferenciar em uma das suas subpopulações. Então ela se origina uma célula exatamente igual a ela, repõe a célula tronco e ela dá origem a uma célula especializada, engajada com uma linhagem. E essa primeira divisão vai gerar ou uma célula engajada com a linhagem mieloide, que é a nossa célula mieloide mista, tá? Ou a célula tronco engajada com a linhagem linfóide, que também é uma célula linfóide mista, que pode dar origem a todos os tipos de linfócito, e a outra a todos os tipos de células da linhagem mieloide. Vimos que essa maturação ela pode ser dirigida, ela pode ser aleatória, mas ela pode ser dirigida. E a gente viu algumas dessas substâncias, geralmente glicoproteínas, que fazem essa maturação das linhagens na medula óssea. E nós vimos uma em específico. Quer dizer que uma eu não posso dizer que eu não conheço. Qual foi essa? Não consegui ouvir, né? Que foi? Qual foi a glicoproteína que a gente viu que controla a produção do sangue na medula óssea? Vou dar uma dica, ela é produzida no rim. Eritropoetina. Vacilando, velho. Não Pode esquecer, né? Foi a única que nós estudamos assim mais a fundo. Ela é produzida no rim, cai na corrente sanguínea e vai lá na medula óssea estimular as células tronco hematopoéticas. Lá em cima, nas unidades formadoras de colônia explosiva, as unidades formadoras de colônia normais de eritrócito e o proeritroblasto.
e vimos que a ação dessa célula, dessa eritropoetina, nessas células jovens aqui nas unidades formadoras de colônia, faz com que haja um aumento muito grande do número dessas células. Isso é extremamente importante porque as células jovens têm essa capacidade ampla de multiplicação, já as células mais velhas não têm tanto. Como exemplo, a gente tem o proeritroblasto, né? Um proeritroblasto, ele pode dar origem a quantos? Já passou, falta um pouquinho mais. 16 eritrócitos. Então, cada uma dessas unidades de formadoras de colônia forma um grande número de proeritroblastos que vão formar um número infinito de eritrócitos. Tá? Então, a divisão de uma única célula tronco hematopoética pode gerar milhões de células finais. Beleza? Depois disso, nós passamos para o estudo das células sanguíneas na sua função básica, né? Simplesmente no conhecer a função básica dessas células. Nós conhecemos as hemácias. Qual é a função básica das hemácias? Transformar, né? Transportar os gases do pulmão para o tecido, do tecido de volta para o pulmão. A função dos leucócitos, monócitos e neutrófilos, fagocitose, né? A defesa do nosso organismo através da fagocitose. Eosinófilos, a defesa contra os parasitas eumíticos, né? Ele que tem essa especialidade de matar os eumíticos, aquela lombriga que você tem cheio aí no buchão. Aí. E por último não, quase último, né? Nós vimos os basófilos. Os basófilos, eles têm uma função no auxílio do processo inflamatório, na vasodilatação, produção de prostaglandinas, entre outros. E o último nós vimos os linfócitos. Os linfócitos são responsáveis pelo quê? Pela imunidade adaptativa, que nós vamos estudar depois. E a última linhagem, a linhagem das plaquetas, né, que é gerada pelos megacariócitos, é responsável por um processo extremamente importante, que é a hemostasia. E nós vimos então que esse processo das plaquetas é a origem da nossa hemostasia primária, adesividade e agregação plaquetária. E a nossa hemostasia secundária é o processo de coagulação sanguínea através da cascata de coagulação. Beleza? Faltou alguma coisa? A vitamina, o ferro. Vitamina, só se a gente fizer a recapitulação da conferência, foi outra coisa. Mas é rápido também. Vocês viram a diferença de uma aula para um resumo? Eu reduzi a aula, que foi 2h30, que quase não acaba. A nossa foi 1h30 só. Em 4 minutos. Mas a nossa, eu tive que parar no meio. Não deu para terminar. Hemoglobina. Faltou a questão das anemias, né? Então, rapidinho as anemias, só recapitulando a definição de anemia. Você não pode esquecer qual era a definição de anemia. Repetir umas 5 vezes na aula ou 6. Ou 7. Hemoglobina abaixo do valor de referência para Idade e sexo. Muito bem, né? Lembraram exatamente a definição da anemia. É uma concentração de hemoglobina abaixo dos valores de referência para sexo e idade, porque eu não posso levar o mesmo valor de referência para homens e para mulheres, para crianças e adultos e idosos. Eu tenho que considerar idade e sexo para ter um valor de referência de concentração de hemoglobina. As anemias são classificadas segundo alguns parâmetros. O primeiro tipo de classificação foi contra a origem dessa anemia. Nós vimos que temos anemias por perda sanguínea, que é dividida em perda aguda e crônica, e além de aguda e crônica, interna e externa. O outro tipo de anemia é uma alteração na formação dos glóbulos vermelhos, que ela pode ser adquirida, como no caso das anemias carenciais, que vocês lembraram, né? E todas as anemias carenciais, daqueles elementos essenciais da formação do glóbulo vermelho, são alterações na formação do glóbulo vermelho. Quais são as três que a gente viu? Ferropriva, que é deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico e vitamina B12. A anemia ferropriva geralmente vai causar uma microcitose, a célula vai parecer bem pequenininha e hipocrômica. As anemias por carência de ácido fólico e vitamina B12 fazem com que essa célula fique grandona, são as macrocíticas. Beleza?
Essas alterações podem ser intrínsecas, no caso de genéticas, alterações genéticas como o caso das hemoglobinopatias, hemoglobina S, persistência de hemoglobina fetal, talassemias. E por último, a gente viu que tem o excesso de destruição, que também pode causar uma anemia, como no caso de excesso de destruição intrínseca, quando você tem alterações na função de fígado e baço, eles podem, por um erro, remover essas células, né? Ou então uma anemia hemolítica autoimune, onde um anticorpo vai estar ligado nessa hemácia, causando um excesso de destruição dessa hemácia. A destruição intrínseca são elementos de fora, que a gente só viu um, que diz que é comum na nossa região, né? Até empata você fazer doação de sangue em outras localidades, porque nós estamos numa região endêmica desse parasita. Qual é o nome dele? Malária? É, para lembrar, gostei de ver. Plasmodium, parasita que causa malária. Na nossa região, o mais comum é o Vivax, mas pode também ter infecção por Falciparum, o Ovale e o Amazonensis. Foi agora? Foi, parabéns. Peraí, deixa eu ver. Acabou. Falou do ferro. Toda aula vai ter isso, professor? Toda aula. Tá no manual, por favor, Caraca, na avaliação, que legal. escreva o que ele fez. Ninguém Eu foi mostrei. agora. Meu amigo, como tu tá reclamando aí, cara?